Olha, são 15 horas 3 minutos em Natal. Estamos iniciando agora uma edição especial do programa É Por Aí. O programa É Por Aí é apresentado de segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas e 5 minutos aqui na TV Metropolitana para toda a região da Grande Natal, mais municípios das regiões antigas, regiões agrestes, Agreste, Potengi, Mato Grande, que hoje é tudo região litorânea, Agreste litoral, mais Mossoró, Apodi, lá em Mossoró também os municípios circunvizinhos. Mas hoje, excepcionalmente, por conta de mais uma entrevista de um assunto interessante, mas também por conta do caos que está se instalando no país neste momento com a greve dos caminhoneiros, a gente decidiu antecipar o início do programa É Por Aí em 1 hora, para que a gente possa conversar e discutir sobre a situação e tudo o que está acontecendo em função da greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Olha, o caso está seríssimo e as medidas anunciadas da noite passada para hoje tumultuaram e geraram mais problemas do que soluções para uma greve que se iniciou inicialmente. Aliás, não vamos nem chamar de greve, porque como é um movimento de caminhoneiros autônomos, não é uma greve, não está na lei de greve, não houve uma assembleia de um sindicato para aprovar essa greve, mas é um movimento paredista dos caminhoneiros autônomos do Brasil, que querem protestar e estão conseguindo o apoio da população contra a política de preços que tem penalizado muito os brasileiros, no caso da gasolina, do etanol e também do óleo diesel, e são os maiores prejudicados, os caminhoneiros autônomos, por conta dos aumentos do óleo diesel que iniciaram esse movimento. Riane Brito está aqui ao meu lado. Riane é a responsável pelo jornalismo da TV Metropolitana e é por isso que nós vamos conversar com Riane, fazendo essa edição extraordinária do É Por Aí, para que a gente possa tentar passar para você, telespectador que está aí na sua casa, que está nos assistindo, ou você que está vendo a nossa live na página da TV Metropolitana no Facebook, os detalhes do que está acontecendo no país. Antes, deixa eu confirmar com o diretor. Diretor, estamos no Facebook também com a live? Estamos. Riane, boa tarde, Riane. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos assistindo. Cassiano, essa situação é realmente bastante complicada, né, para os caminhoneiros, para quem é da classe de autônomos e também para aqueles que trabalham em empresas privadas de transporte, que acaba prejudicando a nós, Cassiano. Mas rapaz, como é que o telefone toca? Eu deixei o telefone ligado aqui. Já desliguei, pronto. É o telespectador enviando, já querendo participar. Pois é um amigo que disse que ia assistir o programa hoje. Ele está lá no Rio Grande do Sul. E o código aqui 51 é lá do Rio Grande do Sul. Victor Hugo Zampete Barrios disse que ia assistir o programa hoje, essa edição. Então, Victor Hugo, obrigado pela audiência. Eu sei que você está aí no Rio Grande do Sul, mas eu não vou atender sua ligação neste momento. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, grande Tupamaro. Desculpa, Riane, vamos lá agora. Sem problema, Cassiano. O Rio Grande do Sul também está sofrendo bastante com essa situação, assim como o Rio Grande do Norte, né? Como todo o país, na verdade. Cassiano, eu acho importante a gente falar sobre essa situação da paralisação dos caminhoneiros, mas é importante também que a gente entenda como é que ela aconteceu. Eu queria entender como é que o princípio e depois o desenrolar, para a gente tentar entender, porque poucas pessoas estão notando a gravidade da situação neste momento, mas sobre esta gravidade, aliás, é muito grave, é tão grave que pela primeira vez uma situação interna do país motivou uma reunião de emergência dos comandantes das Forças Armadas Brasileiras, reunião esta que começou às 14 horas lá em Brasília. Faz 1 hora que eles estão reunidos e ninguém sabe o que saiu ainda e o que vai sair dessa reunião. Mas vamos para o início da história, como você estava propondo, Riane? Vamos lá, Cassiano. A situação começa pelo preço do combustível, tanto o diesel quanto o etanol e a gasolina, que a gente utiliza todos os dias para ir trabalhar. Esse preço do combustível funcionava de forma diferente aqui no Brasil dos demais países que também exploram o petróleo. Os países produtores tinham uma política de preço diferente do livre mercado, a maioria dos países, pela Bolsa de Valores, mais ou menos assim. Até a alta do dólar tem a ver com a paralisação
dos motoristas de caminhão. Parece uma coisa assim bem distante. Alta do dólar? Mas não é alta do preço do diesel? Do diesel, que também acompanha a alta do dólar, que é a alta do barril de petróleo, estão todos atrelados. O aumento o barril de petróleo como commodity. Aí o preço do barril de petróleo é que está influenciando nessa, porque toda semana aumenta 3, 4, 5, 6 vezes, aí cai uma, mas só cai na refinaria, o consumidor final não cai. Na maioria dos países que exploram petróleo, o preço do combustível, ele funciona de acordo com o preço do barril que é comercializado no mundo todo. Então, se o preço do barril do petróleo aumenta, nesses outros países também aumenta. Se baixa, acaba baixando também. Acontece que no Brasil, desde que a gente começou a explorar petróleo, mais de 100 anos, o preço do combustível, ele não funcionava dessa forma. Nunca funcionou dessa forma. O Estado, ele participava, autorizava ou não o aumento do combustível. Ou seja, tinha uma regulação do Estado, Estado maior acionista da Petrobras, no caso, a maior exploradora e a única exploradora de petróleo do país. Exatamente. É estatal, podemos dizer que é um monopólio, né? Um monopólio estatal. Um monopólio estatal aqui Então, o governo, ele sempre controlou o preço dos combustíveis. O barril do petróleo aumentava, mas o governo não deixava na bomba de combustível que chegava ao consumidor final, esse preço ter a mesma alta do combustível. Então, tipo assim, esperava um tempo que era um gatilho para disparar, para autorizar um aumento ali. Mesmo que o barril do petróleo diminuísse o preço, também não baixava aqui. O combustível, ele porque agora também está só aumentando, não está baixando. Exato. O combustível, ele mantinha um preço e aumentava só de acordo com a autorização do governo federal, como era feito até o governo Dilma, né? Desde o início da exploração do petróleo até o governo Dilma. Até o governo passado. Exatamente. Agora, com Michel Temer, a ideia era transformar o Brasil, deixar esses preços funcionando como funcionam no resto do mundo, que é acompanhando o barril do petróleo. O resto do mundo está acostumado a isso. Nós não. Aqui não. Nós não temos como até porque nossa economia é diferente, é completamente diferente. Exato, não temos como acompanhar. O consumidor não está acostumado com tantas altas. Desde o governo Temer, as altas já são 55% do valor do combustível. 55%, vai completar 2 anos de governo de 55%. E ele disse que a inflação está sob controle. Não está. Não está. 55%. Infelizmente. Hoje os caminhoneiros que saem de Mossoró iriam para São Paulo, gastavam um valor X de diesel, hoje gastam só para ir R$900 a mais. De diesel, que é o combustível mais barato entre os 3 disponíveis, fora a gasolina aditivada, aqui nas bombas dos postos de combustíveis do país. Riane, mas vamos lá, vamos entender melhor essa história. Os caminhoneiros, eles dizem que o governo está aumentando sucessivamente o preço do diesel, mas regulando o preço do frete. Eles, os caminhoneiros autônomos, não podem cobrar o preço que querem pelo que transportam na carroceria dos seus caminhões. Aí complicou. Pois é, não só o combustível, mas o petróleo, ele também incide, por exemplo, no pneu, já que a base da borracha é o petróleo. É o petróleo. Outros insumos. A manutenção do caminhão acaba aumentando também. Então esse valor, ele fica muito alto, sendo que o valor do frete, ele tem diminuído. Ou no máximo continua estático. Mantido ali no preço só. O problema é o governo incidindo, tendo controle sobre algumas situações e outras não, deixando o livre mercado para os donos das refinarias, os donos de postos, decidirem isso. Por exemplo, em Recife, o combustível está chegando a R$8, Cassiano. 8? Ora, eu achei um escândalo assim, sem a menor possibilidade de ser enquadrado isso como uma coisa normal no país, ter chegado a R$ 9,99 lá em Brasília antes de ontem. Achei que precisava aí os órgãos do governo regularem alguma coisa, ou seja, agirem. Mas se aqui em Recife, vizinha Natal, está chegando a R$8, é um absurdo. Cassiano, essa situação, ela
acaba sendo uma bomba relógio para o país inteiro, né? Porque ela expõe outra situação que é o problema do transporte Riane, do nosso país. O transporte depende unicamente da malha rodoviária, né? Exatamente. As ferrovias foram desmontadas, as que existiam no país, o transporte de cabotagem marítimo não existe, se tentou implantar. O que existe é ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santos, ali descendo para a Argentina. Aqui mesmo o transporte de passageiro não existe. Cassiano, são 2/3 dos produtos hoje que são transportados no país são através de caminhão. Ou seja, hoje... 60%, mais de 60%. Olha que absurdo, 67%. Que absurdo, é uma coisa maluca isso. Riane, agora as consequências... veja bem, ontem teve reuniões e reuniões lá em Brasília, né? Fizeram um acordo. Era acordo ou não era? Como é que foi essa história? Está mal contada essa história, não está? Então, Cassiano, o que acontece? Segundo o presidente Michel Temer, havia sido feito um acordo para que os caminhoneiros, inclusive eu estou com um acordo aqui em mãos, para que os caminhoneiros dessem uma trégua de 15 dias nessa paralisação, voltasse ao abastecimento normal, até porque a gente está já a 6 aeroportos no país sem combustível. Sem combustível. Olha, a situação está muito grave. Antes de você falar nos tópicos desse acordo, vamos dar uma passeadinha bem rápida, sem precisar mostrar a imagem, só a gente comentando aqui nos problemas que já estão começando a acontecer no país. São muitos problemas, são gravíssimos os problemas. Então a gente tem aeroportos sem combustíveis. Supermercados desabastecidos. Supermercado desabastecido. Preço. Eu teve um número que eu vi que eu achei impressionante. Lá tipo a Ceasa lá de São Paulo, o grande entreposto de mercadorias de São Paulo, ontem entraram lá nesse entreposto levando frutas, verduras, legumes, entraram 638 caminhões carregados de alimentos. Hoje, até as 2 horas da tarde, tinham entrado apenas 35 caminhões, ou seja, aproximadamente 5%. São Paulo, a gente pode dizer que está começando a ficar desabastecida, se não ainda na casa das pessoas, mas a loja, o supermercado vai desabastecer a partir de hoje, porque não vai ter mais a reposição desses produtos, e amanhã, depois de amanhã, começa a faltar na casa das pessoas. Cassiano, e o desabastecimento, ele traz um outro problema grave, que é a alta do preço dos alimentos. Aqui na Ceasa, por exemplo, a batata já dobrou de preço. Gozado, eu sou curioso, eu fui atrás disso também, sabia? O pimentão teve um aumento de 200%. Pimentão teve um aumento de 200%. Ou seja, batata aumentou 100%. Todos os produtos estão aumentando de uma maneira louca. Parece que o país não tem governo. A gente está vivendo um princípio de caos. Riane, era isso que eu queria comentar com você. Por exemplo, se a gente raciocinar sobre os hospitais, as UTIs dos hospitais precisam de oxigênio para os pacientes. Tem lá, todos eles têm uma bombinha de oxigênio ali para garantir que o paciente poderá ficar numa estabilidade até se recuperar, numa estabilidade do seu abastecimento de ar, de oxigênio. Alguns hospitais do país já começam a chegar a níveis preocupantes no abastecimento de oxigênio para os pacientes. Olha, não estamos falando aqui do inferno de Dante, não. Mas se não houver uma solução urgente para o transporte de oxigênio para os hospitais, nas próximas horas, lamentavelmente, a gente vai começar a ter notícia de pacientes morrendo porque falta ar para eles nas UTIs dos hospitais em todo o país. Pode acontecer numa cidade, noutra não acontecer, mas com certeza vai acontecer. Aqui no Rio Grande do Norte está acontecendo a paralisação, mas os caminhões que estão transportando medicamentos, oxigênio, insumos para hospitais estão com um transporte normalizado. Ou seja, está sendo permitido os piquetes que tem, os bloqueios que tem, está liberando a passagem desses caminhões. Pois é, mas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte já começam a aparecer alguns problemas nessa área. Também tem problemas assim seríssimos, além da área de abastecimento de alimentos.
do próprio abastecimento de combustível dos postos de combustível. Exatamente. E a ideia inicial era essa, que primeiro os caminhões de combustível parassem, do diesel, etanol, gasolina, parassem, para que os postos ficassem desabastecidos e a crise fosse exposta, como a situação alta dos combustíveis está muito grande, essa crise fosse exposta nesse setor. Mas então essa greve acabou crescendo bastante. Apoio da população? Apoio da população e parte da população, né? Inclusive o governo federal está acusando donos de transportadoras do lockout. O que é o lockout? Essas empresas impedirem seus funcionários de trabalhar, que acaba prejudicando a população. Ou seja, pega um movimento paredista que existe, aí engrossa o movimento e paralisa suas atividades sem decretar nada, de não, a culpa é deles. Exato. No caso do lockout, essa paralisação é pelo interesse das empresas. Não é uma greve, porque a greve é para o interesse da população, para o interesse do trabalhador, né? Nesse caso, o lockout seria para o interesse das empresas e isso, inclusive, é crime no Brasil. Tem como o governo tipificar esse crime se ele estiver sendo cometido agora? Tem como identificar? Polícia Federal que vai cuidar? Polícia Federal, exatamente. Escutar ligações, investigações de comunicação, e-mail, como se faz num qualquer investigação. Normal, exato. E aí, o governo federal já disse que vai investigar se está acontecendo um lockout e vai, inclusive, tomar as medidas necessárias, segundo o presidente atual, Michel Temer. Olha, para a gente ter uma noção de como o desabastecimento pode chegar até aqui, até a gente aqui, até você que está aí nos assistindo, se você está em Natal ou em Mossoró, por exemplo, aqui em Natal, um supermercado já começou a limitar a venda de produtos para os seus clientes. As duas lojas do Carrefour, que tem a loja chamada Carrefour e tem também o Atacadão, já limita cada produto a apenas 5 unidades por cliente. Se você quiser levar 6 unidades, não pode. Tem que levar mais alguém de casa para ir. Um compra 3 unidades, outro compra 3. Mas cada cliente que passa no caixa, os caixas estão programados para aceitar, lá na maquininha do caixa, apenas 5 produtos. Se botar 6, trava a passagem dos produtos no caixa. Ou seja, já é um sinal de desabastecimento aqui em Natal. Se a Ceasa hoje teve menos movimento do que ontem, e estava previsto que iria acontecer isso, até o final do dia a gente vai saber, é normal que os municípios que têm aqueles caminhõezinhos, caminhãozinhos 3/4, caminhões menores, que vêm aqui comprar os produtos que vão abastecer os supermercados, os mercadinhos desses municípios do interior, é bem provável que esse abastecimento já comece a ficar irregular. E aí vai começar a faltar produto. Na falta, aquilo que Rian disse há pouco tempo, aumento abusivo de produtos. Que inclusive é crime também. Que também é crime, né? Exatamente. Então o PROCON tem que atuar muito. Atuar. Polícia, PROCON, Ministério Público, Defesa do Direito do Consumidor. É importante sempre que a gente lembre que essa situação, ela está estabelecida e ela se inicia desde quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma. E aí o Michel Temer tenta trazer uma política oposta ao que se tinha antigamente. E essa decisão de transformar, de trazer o preço dos combustíveis para, como acontece no mundo todo, que é baseado no barril do petróleo, trazer essa ideia de política oposta, sem imaginar, sem pensar na necessidade da população e como isso afetaria, né? Então, é importante que a gente lembre que isso começa desde uma ideia de transformar a economia e que isso pode impactar de forma extrema, trazendo um caos total aqui para nós. Está começando. Eu acho que é uma sexta-feira muito preocupante, das mais preocupantes dos últimos anos da história do Brasil. Esta sexta-feira. Olha que pela primeira vez, por conta de uma desorganização da sociedade, na sociedade brasileira, as Forças Armadas fazem uma reunião de emergência dos seus comandantes. Essa reunião começou às 14 horas em Brasília e nós teremos uma cobertura completa deste caso e desta reunião e outras repercussões dessa reunião. Nós teremos exatamente no RB Notícias, que começa às 19 horas
direto lá de São Paulo, com Ney Gonçalves Dias e Camila Schmidt. Mas, Riane, o local está começando a ficar caracterizado? Que é local? A gente não pode afirmar que sim, mas há características de que isso acontece. Até porque, Cassiano, hoje os caminhoneiros autônomos representam apenas 30% do total, né? São 2 milhões no total de caminhoneiros, de caminhões que transportam produtos no país, são 2 milhões de caminhoneiros. Desses, 650 mil são autônomos. São autônomos. Exatamente. Então é uma minoria. Mas é essa minoria que começou o movimento, que depois as empresas de transporte rodoviário assumiram, engrossaram. E aí onde está o impasse, não é? Porque foram os representantes das empresas que fizeram um acordo com o governo. Esse acordo com o governo é que a situação é onde, digamos assim, teve ou não teve acordo? O bicho está pegando aí. Aconteceu uma proposta de acordo. Então eu sentei com você aqui, discutimos uma proposta, aí eu disse, vou levar para os caminhoneiros aprovarem essa proposta. Aí o que é que você fez? O que aconteceu foi, os representantes dos caminhoneiros, junto com os representantes do governo federal, se reuniram para tentar achar uma solução. O governo pediu uma trégua de 15 dias para tentar resolver a situação do combustível, do óleo diesel, né, que é a principal reivindicação dos caminhoneiros. E os representantes dos caminhoneiros afirmaram que iriam levar a proposta para os caminhoneiros, haver uma assembleia para ver se haveria autorização, se eles aceitariam ou não. Antes disso acontecer, o governo federal anunciou que o acordo estava feito. E que o movimento ia se acabar. Ia se acabar, exatamente. Aí os caminhoneiros disseram, não, a gente nem sabe que proposta é essa, nem viu ainda. Exatamente. O que aconteceu, mantiveram a manifestação, mantém a paralisação. O movimento paredista. E aí o governo, nesse momento, diz que vai trazer as Forças Armadas para parar dispersar os caminhoneiros, porque eles estão desobedecendo o acordo que, na verdade, nunca existiu. Olha, complicou a situação. Por isso que nós falamos aqui no início dessa edição extraordinária do programa É Por Aí, nós falamos dessa dificuldade institucional, dificuldade de governabilidade do país. No meio aí, dentro desse balaio de gatos aí, a gente tem duas situações que são extremamente complicadas. Primeiro, o governo, sem saber de onde vai arranjar de recursos para cobrir, autorizou uma redução por 20 dias de 10% no preço do diesel. Isso estima-se que pode causar um prejuízo aí à Petrobras, um cálculo besta inicial aí de 5 bilhões. Que o governo tem que tirar esses 5 bilhões de algum lugar para mandar de volta para lá, porque senão aí o governo vai cair na lei de responsabilidade fiscal. Você não pode dar nenhuma isenção se você não tem uma fonte alternativa para substituir aquela isenção. E aí, já para o problema ficar maior, o Congresso Nacional aprovou a toque de caixa a extinção da CID. Gente, aí o prejuízo para os cofres públicos não será de 5 bi, mas estima-se próximo de 18 bilhões. E de onde virão 18 bilhões para suprir esse buraco do orçamento? Não tem. Então a gente está com medidas legislativas inadequadas, impensadas, emocionais, de um momento, sei lá, nem quem é o autor do projeto, mas está aprovado já, que é inviável. E a gente tem também da parte do governo procedimentos inviáveis. E a gente tem da parte dos trabalhadores, caminhoneiros autônomos do país, um movimento paredista que não chegou ao final. E a gente tem agora da parte do governo a convocação das Forças Armadas para desobstruírem as estradas federais do país. Eu vi o pronunciamento do presidente Temer. Ele inclusive fez um apelo aos governadores para que usem as polícias estaduais para desobstruírem também as estradas. Né? Complicada essa situação, né, Cassiano? Falando um pouquinho ainda sobre a questão das alíquotas, mas hoje as taxas dos impostos representam quase 50% do valor do diesel, etanol e gasolina. O governo atualmente ele não tem condições, isso impostos estaduais e federais. Os governos estaduais e o governo federal atualmente não têm condições de dar essa isenção, porque a gente vem de uma crise financeira,
tentando o governo está sem caixa. O governo está sem caixa, parou investimentos, está reduzindo benefícios sociais da população, porque não tem dinheiro. Aí de repente agora vai parar uma receita, estancar uma receita. Os estados eles não têm a menor condição da isenção nos combustíveis. A gente teve uma maior dificuldade, por exemplo, o governador Robson Faria tirando a taxa do combustível das aeronaves aqui do estado para tentar diminuir o preço das passagens. Isso impactou muito na economia, na receita do estado. E tirar agora do combustível também seria difícil. Complicado. Ô Riane, qual é a sua expectativa com esse movimento? O que é que está acontecendo? Você acha que vai parar? Você acha que agora as forças policiais federais vão chegar e dizer: pessoal, recolher para casa e todo mundo vai para casa, vai ficar tudo bem, amanhã o país acordará com um céu lindo, maravilhoso, um sol brilhando e todo mundo feliz? Cassiano, são caminhoneiros que estão há 5 dias paralisados, estão dormindo nos pontos de bloqueio. Não vai ser fácil tirar essas pessoas de onde elas estão, e por um motivo muito simples: isso representa a sobrevivência deles. É a sobrevivência deles. E mais um detalhe, assim, que por isso, desde o início dessa etapa aqui do programa, que é uma edição extraordinária do programa É Por Aí, para analisar essa greve dos caminhoneiros, esse movimento paredista. Greve não, porque é errado chamar de greve, porque é dos caminhoneiros autônomos. Então é um movimento paredista em protesto contra o preço dos combustíveis. Olha, a gente tem várias situações de prejuízos na área de produção de alimentos no país. A situação do leite estragado, porque ele não saiu da fazenda. Veja bem, como a gente comentava, Riane, antes de começar o programa, a produção do país, ela não tem estoques. O estoque praticamente está em cima dos caminhões. A produção dela praticamente ocorre um abastecimento do transporte dela diário. Esse transporte leva para o ponto de venda do varejo, que também não tem estoque, e dali do varejo já vai direto para a casa do consumidor. É praticamente assim que acontece. E o que é que está acontecendo? É que os caminhões não estão circulando, então está começando a haver o desabastecimento na ponta, que é no varejo, ou seja, supermercados, lojas, mercearias, mercadinhos. A partir dos próximos 2 dias vão estar com uma situação muito mais preocupante de desabastecimento, e aqui a produção está tendo que estocar. Como não tem o hábito de estoques grandes, está começando a perder o estoque. Tem uma situação, por exemplo, na produção de frangos do país, que os pequenos produtores mandam 150 mil quilos de frango para abate num dia. Eles estão sem condições, por conta da falta de transporte, sem receber a ração para aqueles animais, vão morrer. Olha, a gente está falando de um problema, um detalhe de um problema muito grande. Um detalhe de um problema que, pela primeira vez nos últimos anos, eu vi os comandantes das Forças Armadas fazerem uma reunião como essa que está acontecendo agora em Brasília. Daí a gente está nesse debate um pouco mais numa situação extraordinária, por exemplo, porque o Brasil está com um final de semana, a gente pode dizer assim, o tempo está realmente cinza, não está céu de brigadeiro. Riane, essa expectativa, o que é que você acha que vai acontecer agora? Cassiano, é muito difícil dizer, né? Porque a situação entre o governo e os representantes dos caminhoneiros, ela está bastante instável. A cada minuto a gente vê notícias diferentes. Se a meia hora a gente via um acordo, em seguida já não tinha mais acordo. Já era uma proposta de acordo que não está sendo cumprida. Então aí já vê a convocação das Forças Armadas. Com a convocação das Forças Armadas, os caminhoneiros devem se reunir, deve haver também alguma contraproposta. Alguma manifestação. Exato. A gente precisa ficar de olho. Agora um detalhe. Não dá para saber, é bastante imprevisível. Agora um detalhe bem interessante. O movimento paredista dos caminhoneiros autônomos está tendo o apoio da população. Sim, quando a gente passa nos pontos de bloqueio, nas BRs, muitos motoristas passam acenando, buzinando. Outros levam alimentos para eles. Sim, mas outros, em compensação, como aconteceu, por exemplo, ontem à noite em Macaíba, tentam atropelar os manifestantes. Que coisa absurda, né? 3 foram atropelados ontem, 3 manifestantes, mas está no hospital passando por cirurgia, estado grave. Mas já saiu do risco de morte, já está estabilizando.
Ou seja, é um absurdo que aconteça esse tipo de comportamento também das pessoas que não entendem o que motiva quem está fazendo, participando de um movimento político, como é o movimento paredista dos caminhoneiros autônomos do país. Riane, outras notícias sobre a greve dos caminhoneiros a gente vai ter no... A gente vai ter no Jornal Metropolitano, sim, e também no jornal, no nosso Jornal da Rede Nacional, o RB Notícias. Logo após o Jornal Metropolitano, a partir de que horas? 6h30, 18h30, aqui na TV Metropolitano. A partir das 19 horas também. Jornal Metropolitano com Genésio Pitanga e nossa participação. Riane Brito. Nossa participação também, falando um pouquinho sobre essa situação dos caminhoneiros. E em seguida o RB Notícias trazendo as notícias nacionais em relação... E quem sabe já um desdobramento aí, talvez uma finalização dessa reunião extraordinária dos comandantes das Forças Armadas do país. Olha, o caso é muito preocupante e por isso justificou a gente começar o programa É Por Aí, nesta sexta-feira, um pouco mais cedo, para trazer para você, telespectador, informações sobre o que está acontecendo no país. Diretor Alisson, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos, continuando aí agora sim com 3 entrevistas maravilhosas, uma inicialmente isolada e depois mais 2 entrevistas conjuntas aqui no programa É Por Aí dessa sexta-feira. Nós vamos conversar depois do intervalo comercial com a doutora Ângela Machado, que vai desenvolver uma ação social jurídica aí lá no bairro, na comunidade do Parque das Árvores, bairro de Nova Parnamirim. É uma ação social que é uma iniciativa dela com alguns colegas advogados para ajudar as pessoas a desenrolarem-se de situações em que precisa de orientação jurídica. E ela vai nos contar como é que vai ser isso. Mas nós já temos convidados da edição normal do programa mesmo. A gente tem 2 pessoas que são muito conhecidas em Natal e são muito legais. Eu estou falando de Simone Farré, que é Relações Públicas e também trabalha com venda e distribuição de vinhos e espumantes, a Adega Perlage, e a Comunicare, Relações Públicas, e também estou falando do jornalista, gente boa, poeta, espírito sempre jovem, Jânio Varela Sobral. Os 2 estarão conosco no programa É Por Aí dessa sexta-feira. E aguarda um instantezinho só e daqui a pouquinho nós voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Vem aí, festejar com Christian. Os melhores profissionais em uma feira com todo o charme e a criatividade de Christian de Saboia. Casamentos, formaturas, aniversários, coquetéis e outras felicidades. 9 e 10 de junho no Macamirim Eventos. Participe. Vendas Cláudia Regis 3202-1104. O governo do RN investe em educação além das fontes exigidas por lei. Isso faz toda a diferença para as crianças de hoje e para os jovens e adultos de amanhã. A começar pelas escolas de tempo integral, aulas pela manhã e à tarde. Detalhe, não havia nenhuma em funcionamento até 2015. Hoje são 49 escolas de tempo integral, de ensino fundamental e de ensino médio. O tempo integral permite que os alunos passem o dia inteiro na escola. Isso faz com que